Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do quadro Manaim Entrevista. Você já sabe, toda semana a gente traz aqui alguém para ser entrevistado, um servo da igreja, um membro da igreja, uma serva, uma irmã, um pastor, um diácono, alguém que está à frente de algum projeto da igreja ou do Manaim. A gente traz sempre alguém para você conhecer um pouco mais sobre tudo aquilo que acontece na Igreja Cristã Maranata ou de algum outro assunto que seja do seu interesse, do interesse dos nossos irmãos de maneira geral, e a gente faz questão de trazer esse assunto para ser debatido aqui no Manaim Entrevista. E hoje eu recebo aqui uma irmã nossa, jornalista. Quando você ouvir a voz, você já vai reconhecer, você que ouve a rádio, mas você que também assiste a Escola Bíblica Dominical, ela também é professora de crianças intermediárias e adolescentes, aparece ali no final do EBD pelo YouTube, a nossa irmã, Andréia Thalma. Andréia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, irmãos. É uma honra estar aqui, ser entrevistada pelo veículo de comunicação que é tão querido, né, que nós amamos tanto, que é a Rádio Manaim. Muito bem, Andréia, você é jornalista Sim. de formação e você produz um quadro aqui da Rádio Manaim, que é o foco da nossa conversa. Aliás, dois quadros, né? Dois quadros de entrevistas, de informações que são dadas por médicos, dentistas e também outros profissionais de outras áreas, que também é do interesse dos nossos irmãos. São quadros que aparecem na programação da Rádio Manaim. E um dos quadros é Você Precisa Saber e Viver com Saúde. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco da diferença entre esses dois quadros, os objetivos desses dois quadros em particular, cada um. Sim. Então, os dois quadros têm o objetivo de informar os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Então, o quadro Viver com Saúde, nós encontramos ali profissionais da nossa igreja, nós selecionamos médicos, dentistas, fisioterapeutas, todo tipo de profissional da área da saúde, ele é entrevistado. E essa entrevista aparece no quadro Viver com Saúde. Então, nós temos essa segmentação. São dicas de saúde? E aí, o que nós falamos ali? Nós entrevistamos eles, primeiro a gente faz uma pauta, né? Tudo começa desse jeito. Então, a gente pega o entrevistado e verifica qual é o currículo dele, qual é a área de atuação, o que ele faz. Justamente para nós, e aí eu me coloco como uma ouvinte, né? Entendi. Como uma irmã que está lá, dona de casa, ou até mesmo aquela que está trabalhando em home office, está em casa ou no seu local de trabalho, e fico pensando assim, o que é que aquele profissional pode trazer de conhecimento para os nossos irmãos? Para abranger o máximo possível, né? Então, por exemplo, um médico, um gastro. Então, uma dor de estômago, de uma forma simples também, uma informação, uma pergunta de forma simples, que é o que os nossos irmãos gostariam de perguntar para este profissional. Então, eu tento fazer isso e ele vem e ele responde, e a gente tem tido esse sucesso de nós recebermos, né, os irmãos tão alegres e felizes de receber essa informação, né? Ok, esse é o quadro Viver com Saúde. Agora, e o outro quadro? Você Precisa Saber. Qual a diferença entre eles? Então, o que nós fizemos? Com Você Precisa Saber, a gente pegou todas as outras áreas. Os engenheiros, os bombeiros, tudo que você imaginar. Todas as outras profissões, inclusive nós, os comunicadores, podem entrar ali, intérprete de Libras, todos os outros profissionais, vamos ver, encanador, todo mundo, todo profissional que não é da área da saúde, ele entra no quadro Você Precisa Saber, porque todo profissional tem alguma informação para trazer para nós. Eu mesmo, toda vez que entrevisto, eu aprendo. A gente pergunta e sempre tenho algo novo para trazer para os nossos irmãos. Isso é muito bom, né? Nesse planejamento, você já Sim. começou a tocar nesse assunto, nesse planejamento que você faz para a escolha do profissional, do seu entrevistado, que outros detalhes que você leva em consideração? Você já falou que leva em consideração o currículo, ou seja, a formação profissional, a especialidade médica, no caso, ou especialidade na área de saúde, mas do ponto de vista da preparação, né? Porque as pessoas costumam ver isso que estão vendo agora. A gente está no ar, a gente está conversando aqui, há câmeras, iluminação, você tem uma equipe trabalhando por trás das câmeras, as pessoas estão vendo isso. Mas como é que é o contexto, como é que é o bastidor, desde o momento da concepção
Ou seja, quando eu digo da concepção, não do quadro, mas a concepção da entrevista, da definição do tema, até a execução da entrevista. Conte aqui para os nossos irmãos como é que são os bastidores do planejamento e da execução desses dois quadros. Então, é bem simples. Eu pego o mês, né, faço uma agenda e como passa todos os dias, você precisa saber e viver com saúde, então eu preciso ter todos os dias 2 profissionais. Então eu tento que sejam diferentes, cada dia trazer algo novo e alguém diferente para falar com os nossos irmãos. Então eu vou, diante desse planejamento, eu vou selecionando esses profissionais. E como eu faço isso? São os profissionais do nosso meio mesmo, porque eles têm que residir aqui nessa região, porque eles são entrevistados aqui na Rádio Manaim ou no Manaim. Até mesmo, às vezes, no consultório, eu faço esse deslocamento, mas tem que ser aqui na Grande Vitória, nessa região. Então, o profissional tem que residir aqui. Esse é um dos critérios. O outro critério que nós utilizamos, que são servos do Senhor, porque a nossa igreja, nós temos o privilégio de termos nossos irmãos assim bem formados. Nossos irmãos sempre gostam, né, de procurar ter uma boa profissão, uma boa formação. Então, nós temos uma seara maravilhosa para trabalhar. Então, toda vez que eu venho aqui na rádio, às vezes conversando com alguém, às vezes chega um pastor aqui para gravar, estou gravando outro, eu conheço outra fonte ali, e aí ali a gente já marca. Então, assim, a produção vai acontecendo mesmo no dia a dia, ao entrevistar mais essa pessoa às vezes mesmo indica, tem um irmão lá na minha igreja que pode falar sobre isso, a especialidade é essa, e aí eu vejo, olha, um tema que nós não trouxemos ainda para o quadro, os nossos irmãos não sabem disso ainda. E às vezes eles trazem aqui uma lei nova que saiu, um advogado que quer destrinchar isso para os nossos irmãos, então sempre tem um conteúdo novo, sempre. Muito bem. Aliás, eu posso até dizer aqui, nesse final de semana, né, André? Sim. Tinha algumas senhoras que estavam aqui presentes na rádio, na transmissão no satélite, vieram para assistir aqui. A Andréia chegou, quando descobriu a atividade profissional delas, já tem pauta nova para... E é engraçado que é natural, né? natural. Estávamos ali conversando e, de repente, eu comecei a perguntar e vi que eu tinha 3 fontes. Ótimo, já estão anotadas, já vão ser chamadas. Você que gosta da área de comunicação, jornalismo, assim, o jornalista ele fica o tempo inteiro atento ao que está acontecendo ao redor, porque qualquer coisa é motivo, é pauta para um material que será apresentado. Eu, só interrompendo um minutinho, eu acho que eu não concluí, né, nessa questão de como é gravado. Então, depois que eu chamo eles, normalmente eu faço 10 perguntas. E aí eu tento formular 10 perguntas, porque são respostas objetivas e rápidas. Elas são em torno de 2 minutos. Eu peço assim, mas lógico, se ele passar um pouco ou ser menos, não tem problema, né? O que importa é a informação completa. Aquilo ali como mas uma aquilo referência. Ali é uma referência para eles também se prepararem em casa, quando eles estão treinando, muitas vezes. 2 minutos, também para ficar um quadro padrão, né? Os irmãos que assistem sabem, é um quadro rápido, né? São flashes. E outra coisa, então são 2 profissionais por dia e é passado, se não me engano, 7 vezes. Eu posso até falar aqui os horários. 1h40 é da madrugada, viu? Então, o inédito, o primeiro é 1h40. Como a nossa rádio é web e pega os nossos irmãos do exterior, então acredito que 1h40 para alguns ali, seja de tarde, seja tranquilo para eles. Da tarde para eles. Então eles conseguem assistir antes de nós. 7h40, 10h40, às 14h40. No rádio a gente fala 5, né? 5 da tarde, 8h40 e 8h20. Então ótimo. Ele passa 7 vezes. 7 horários. Você tem na grade. Um dos 2 quadros passando na grade. Isso. Não é isso? Agora, existem curiosidades, claro, que todos temos, até sobre determinadas profissões ou determinadas situações sobre as quais o profissional ele tem ali a expertise para falar. Mas, além dessa questão da curiosidade, por que o quadro, ou os quadros, tanto Viver com Saúde, como Você Precisa Saber, eles são importantes para o ouvinte? Entendi. Eles são importantes porque eles são
uma utilidade pública, né? E nossos ouvintes, eles precisam disso. As rádios, normalmente, elas são confeccionadas com objetivo, né? Por exemplo, nós temos rádios, aí quando a gente liga o rádio, que tem o objetivo de informar, outros têm o objetivo de trazer música mesmo para os ouvintes durante todo o dia. A Rádio Maranhão, a gente sabe que o foco é salvação, né? Uma rádio evangélica, com louvores, com palavras. Mas é necessário também ter aquele momento de utilidade pública. O que é a utilidade pública? São interesses gerais da população. É algo que o jornalista se preocupa, né? É algo que a comunicação se preocupa. Então, dentro da programação, os irmãos já devem ter observado, que é até pequeno, né? São pequenos momentos, são doses, né? Que são colocadas ali para trazer essa variedade, mas para cumprir o seu objetivo de informação. E com isso a gente vê que os nossos irmãos ficam bem informados. Isso é muito importante, porque tem muitos irmãos que vêm falar comigo que a Rádio Manaim é a sua companhia. Tem muitos irmãos que ficam sozinhos o dia todo em casa, ouvindo a Rádio Manaim. E também eles não querem desgrudar dali para, às vezes, ligar o rádio para ver alguma notícia. Então, a gente vem e traz um pouco de utilidade pública, de assuntos de interesse geral. Então, isso traz um benefício muito grande para os nossos ouvintes. Dentro disso que você falou, do que é a rádio e especificamente o que é a Rádio Manaim para muitos irmãos nossos, ao mesmo tempo, quando falamos sobre o exterior, nós temos diversos testemunhos de irmãos nossos que falam realmente da Rádio Manaim ser muito mais do que um veículo de informação e tudo mais. É tanto uma companhia diária, como também a ligação desses irmãos do exterior com o Brasil. Sim. Certa vez eu conversei com uma senhora que me disse o seguinte: ela mora na Inglaterra, ou ela morava na Inglaterra naquela época, e ela disse assim: eu levo 3 horas de casa até a igreja. E no inverno inglês, nós estamos falando de temperaturas negativas, né? E uma sequência de transporte. Pega um trem, depois pega um ônibus, pega um metrô, Sim. enfim, para chegar na igreja e depois para voltar. Então isso a obrigava naquela época a ir com muito pouca frequência à igreja, em função dessa dificuldade que ela passava. Sim. E ela falou para mim assim: a Rádio Manaim é a minha ligação com o Brasil, é a minha ligação com a igreja, né? É a minha ligação com a mensagem, é a minha ligação Era com o culto. louvor, é o culto que eu Antes vivo. de ter as transmissões. Exatamente, é o culto da Rádio Manaim. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Nós da área de comunicação, por vezes passamos uma vida inteira militando, trabalhando num determinado veículo ou numa determinada característica da comunicação, né? A comunicação hoje, ela é multiplataformas, e aí muitas vezes o profissional ele fica mais em uma ou mais na outra. Como jornalista, como profissional de comunicação, você já tinha trabalhado em rádio antes de trabalhar, de fazer parte desse grupo da Rádio Manaim? Não. E aí vem Toda a minha experiência é com a Rádio Manaim. E aí vem a pergunta: o que é para você que está na rádio hoje, o que é trabalhar em rádio, né? O que você, como comunicóloga, como jornalista, o que você entende, qual o valor que uma rádio tem? Você já falou sobre essa característica que a rádio tem, mas a rádio ela proporciona muitas outras coisas. Como é que você vê isso? Como é que você vê a importância da rádio no contexto da comunicação e agora aplicando propriamente a comunicação da Igreja Cristã Maranata? Sim. Vale ressaltar que muitos profissionais até me procuram, jornalistas, que queriam estar no meu lugar. Então, não tem como eu não demonstrar aqui a minha felicidade, né, do privilégio que eu tenho e que eu jamais imaginei de um dia viver isso, né, que é o projeto do Senhor, né, que Ele tem para as nossas vidas, para cada um de nós. Não tem como desassociar a vida espiritual da vida profissional, né, para nós que somos servos do Senhor. Então, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, com assessoria de comunicação, e estou até hoje. Então, esse privilégio de poder experimentar a rádio, visto que também muitas pessoas, antes de eu começar o curso, até falavam:
nossa, você tem voz de radialista, você tem que trabalhar numa rádio. E eu procurar as rádios aí, vamos dizer, do mundo, As né? seculares, Eu teria, né? seculares, eu teria talvez algumas dificuldades, ou teria que passar por algumas situações que desnecessárias, né? Então eu continuei na iniciativa privada, até que eu vim para o Espírito Santo, porque eu sou de Minas, casei, vim para cá e tive essa oportunidade maravilhosa de poder exercer, que eu creio, eu não tenho dúvidas de que era o projeto do Senhor quando eu fiz jornalismo. Então, é maravilhoso, assim, não tem nem como explicar isso. Agora, falando para a área de comunicação, eu acredito que todos os comunicadores, acredito que querem participar e já estão muitos participando, né? A gente vê naquele quadro que é feito, que pega as informações, né, da semana toda, a gente já vê vários jornalistas participando, dando sua contribuição. Isso a gente sempre pensou em fazer, até a gente já tinha discutido de uma rede, né, de profissionais no Brasil e, digamos agora, até no exterior, né, do jeito que está. Então, acredito que a gente está nesse caminho e que nós vamos conseguir, vai ser uma bênção. Eu sempre digo, quando eu vejo, nós estamos esse ano, em julho, comemorando os 10 anos da Rádio Manaim. Já? 10 anos da Rádio Manaim em julho. Aliás, em primeira mão, eu quero dizer para vocês que nós teremos uma programação especial no mês de julho que está sendo preparada. Eu vou deixar no ar aqui para deixar aquela curiosidade, você que nos assiste. Mas temos uma programação, novos quadros, tem coisa nova muito boa que vai acontecer em julho. Vai orando aí, daqui a pouco a gente fala para vocês o que vai acontecer. E nesses 10 anos de existência da rádio, eu glorifico ao Senhor porque a gente percebe em cada pessoa, em cada funcionário, em cada colaborador, em cada prestador de serviço, em cada voluntário da rádio desses 10 anos, a gente vê o projeto de Deus, como o Senhor separou aquele outro e foi trazendo de uma maneira, de outra. E a gente hoje vê a Rádio Manaim acontecendo com essa equipe maravilhosa, notável no trabalho do dia a dia da Rádio Manaim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. E desafios? Quais aqueles que você... às vezes os irmãos veem, e eu repito, vê no ar, ouvem, tudo pronto, tudo prontinho, e não tem ideia de como é. Você já disse todo o trabalho de preparo. E desafios, Andréia, para fazer, para produzir esse tipo de programa, esses quadros que você faz? Olha, o maior desafio, acho que o senhor vai se lembrar, foi para iniciar. Não sei se você se recorda, porque tem 4 anos. Então, há 4 anos atrás, em 2018, quando o pastor Josias chegou e falou assim, vai, Andréia, começa a gravar. Eu não conseguia. Ninguém vinha, eu tentava marcar com os entrevistados e ninguém podia. Foram meses. Aquela luta, eu comecei a orar ao Senhor, mas eu não consigo fazer. Uma coisa que parecia tão simples, né? Você ligar para alguém, fazer a pauta, mas quando chegava a hora de vir aqui, ninguém vinha, não acontecia. Então esse foi o maior desafio, começar. E aí eu não me esqueço, né? Tanto do senhor e do pastor Luiz Eugênio terem dado essa excelente ideia, vai para o Manaim. Então o quadro começou, os 2 quadros começaram no Manaim de Domingos Martins. Vai, sobe. E aí eu subi e quando chegou lá foi mais desafiador, claro, porque eu trabalhei o dia todo, né? Então o dia todo fazendo perguntas para pessoas que eu não conhecia, conhecia ali na hora, mas naquele ambiente maravilhoso, abençoado, tomando um cafezinho, que o mineiro nem gosta. Então tá ali no refeitório, tomando um cafezinho, aí conhece a irmã da Copa, que é uma profissional, aí já está fazendo uma pauta. Aí tem um pastor aqui, já vai fazendo. A esposa dele, quando eu via, já tinha umas 10 pessoas para entrevistar naquele dia. E agora? Corre para cá, corre para lá, achar uma sala vazia, mais silenciosa, para conseguir gravar. Os irmãos até já devem ter ouvido alguns quadros com ruídos que foram feitos no Manaim de Domingos Martins, mas foi a bênção o desafio vencido. Abriu a porta. Abriu a porta, então esse foi o maior desafio. Eu não consigo me esquecer disso. Hoje tem fila de gente querendo dar entrevista para Andréia Thalma. Tem. Hoje, inclusive, os que já foram entrevistados, isso vale ressaltar, eles gostam.
Eles amam, os profissionais amam participar dos quadros. Eles vêm me procurar, André, tem uma coisa nova, André, saiu uma lei nova, vamos fazer de novo? Eles querem, boa. Isso é muito bom. Não, eu compartilho desse desafio seu, porque eu me lembro que para a gente conseguir que um pastor gravasse uma mensagem no início da Rádio Manaim era uma dificuldade muito grande. Hoje não, glória a Jesus. Eles vêm, né? Os irmãos já entenderam a importância disso aqui, já entenderam a importância da Rádio Manaim, o alcance. E hoje nós temos um grupo grande e assim, extremamente integrado, responsável no sentido de compromisso, de pastores que estão sempre aqui na rádio. E, aliás, no mês de julho, tem mensagens novas, hein? Prepara que o mês de julho vem aí. Agora, eu posso falar do maior desafio de hoje? Esse foi o desafio que eu contei, foi para começar. Hoje, o meu desafio é trazer algo inédito todos os dias. Então, tem 3 semanas, porque vale ressaltar que estivemos com a pandemia, então durante a pandemia não estávamos gravando. Então, ele ficou mais ou menos 1 ano e meio ali reprisando. Então, agora que voltamos, o meu grande desafio é todo dia trazer algo novo para os nossos ouvintes. Não é fácil, né? Todos os dias estar ali procurando. Mas como os irmãos, eles amaram os quadros, né? Como os profissionais querem vir. Então, às vezes os irmãos estão vendo ali, repetindo a mesma pessoa, mas ele está trazendo algo novo. É um tema novo. É porque eles realmente têm algo novo para trazer para nós e isso é uma bênção maravilhosa. Andréia, ao longo desses 4 anos, né, quantos quadros já gravados? Você tem isso na cabeça? Mas passa de o quê? 200 quadros? Ai, tem muita coisa gravada. Tem muita coisa gravada. Ao longo desse tempo, alguma experiência que você teve que vale a pena a gente trazer aqui e compartilhar com os irmãos que nos assistem? Eu não tive nenhuma experiência, se não chegou a mim ainda, até se os irmãos quiserem contar, pode procurar @AndreaTalma e mandar via direct, que na próxima a gente conta aqui, que seja a nível espiritual, né? Às vezes de alguma enfermidade que a pessoa ouviu ali a informação e correu atrás, né? Por causa do nosso profissional ter trazido, mas quando eu viajo principalmente e as pessoas encontram comigo, vêm falar, nossa, eu escuto todos os dias, o quadro Viver com Saúde, vem falar do Você Precisa Saber, aquilo que me falou foi muito bom. Então a gente tem essa experiência positiva dos irmãos terem aceitado o quadro e recebem essa bênção, né? Eles veem isso como uma bênção para a vida deles. E eu nem se fala, né? A experiência minha diária de aprender algo novo, né? Nós, jornalistas, a gente pega uma carona aí no conhecimento dos nossos irmãos. É sempre uma bênção. Andréia, projetos futuros? Tem. Eu estou pensando num projeto que eu não posso falar aqui agora, de um quadro novo que depois nós vamos conversar. Quem sabe no mês de julho? Quem sabe no mês de julho. Mas eu queria, de coração mesmo, para os nossos irmãos aqui, direcionar para eles o seguinte: se eles tiverem alguma curiosidade, alguma coisa que você precisa saber, por favor, manda essa mensagem para nós. Pode me procurar, já que eu que produzo, @AndreaTalma no Instagram. Manda um direct via Instagram com a sua dúvida. Pode ser na área da saúde, em qualquer área. Como nós temos o quadro que abrange saúde e o outro que pega todos os outros profissionais, então pode ser qualquer dúvida mesmo. Qualquer curiosidade, quero saber sobre isso, manda para nós que nós vamos procurar o profissional adequado para responder e em breve vai estar no ar. Que coisa boa. E eu vou aproveitar, André, colocar também à disposição dos nossos irmãos aquele endereço de e-mail que é o endereço principal de comunicação, que é o contato @radiomanaim.com.br. Você também pode mandar, a nossa equipe vai receber, vai enviar para a Andréia e a Andréia vai então colocar no seu roteiro, na sua pauta de trabalho. Andréia, foi um imenso prazer conversar contigo. Acho que a última pergunta a ser feita é como é que é uma entrevistadora ser entrevistada, né? Eu nunca passei por isso. Fiquei nervosa, agora eu sei por que eles ficam nervosos comigo. Pronto, que isso coisa tudo, boa. 10 perguntas, mas amém, eu sobrevivi. Foi bom. Um grande prazer tê-la conosco aqui no Manaim Entrevista. Sempre que desejar, esteja conosco aqui, volte, você faz parte dessa equipe, você é da equipe da Rádio Manaim e é uma alegria saber, inclusive vou contar um segredinho, a Andréia se casou com uma pessoa também da Rádio Manaim, da equipe da Rádio Manaim, o marido dela é da Rádio Manaim, se conheceram no trabalho da Rádio Manaim, se casaram, é fruto
do nosso trabalho, aquelas viagens que a gente fazia. Mas isso aí, se você quiser saber, @Andréia Thalma. Você pergunta para ela. É outra pauta, né? É outra pauta, tá bom? Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, ouvintes, a paz do Senhor, os irmãos que também estão vendo por imagem, né, na TV Web. Foi um prazer estar com vocês e é só entrar em contato conosco. Nós sempre estamos aqui fazendo parte, né, dessa equipe maravilhosa e foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, pastor Josias. Amém. Muito bem, a gente então chega ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista. Sempre tão agradável de ser feito, porque as pessoas que a gente recebe aqui são pessoas agradabilíssimas, irmãos nossos, irmãs nossas, e sempre tratando de temas que são do nosso interesse. Muito bem, semana que vem a gente volta com mais uma edição. A paz do Senhor Jesus, Rádio TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno.